Meus amigos e meus irmãos em Cristo, vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus, no livro de São Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 30 ao versículo 37. E tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão. E morto, ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra, e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e servo de todos. E lançando mão de uma criança, pô-la no meio deles, tomando-as nos seus braços, e disse-lhes: qualquer que receber uma destas crianças, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Amém. Louvado seja o Senhor nosso Deus, que está nos céus. O título desta mensagem é: qual o maior no reino dos céus? Segundo o texto, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo caminhava pela Galileia. E o seu destino era a cidade de Cafarnaum. Enquanto Jesus caminhava com seus discípulos, Jesus conversava com eles a respeito do seu sofrimento, a respeito da sua prisão, a respeito da sua morte, a respeito do seu sepultamento e da sua ressurreição. Esses fatos iriam acontecer alguns dias depois, ou meses depois. Entretanto, os discípulos nada compreendiam a respeito do assunto que Jesus falava. Eu creio que os discípulos jamais imaginaram que tudo isto ia ocorrer com seu mestre, um homem, o Filho de Deus, um homem que demonstrou tantos poderes extraordinários, sinais miraculosos, muitos prodígios, e ter que passar por este caminho de sofrimento, por esta via dolorosa. Os discípulos jamais imaginavam que tudo aquilo que Jesus falava estava se aproximando os dias para acontecer com ele, Jesus. E a palavra de Deus diz que os discípulos não entendiam o que Jesus falava. E receavam fazer alguma pergunta para Jesus a respeito de tudo aquilo que Jesus comentava. Entretanto, Jesus, durante aquela caminhada, percebeu que estava havendo uma discussão, estava havendo uma desavença, um desentendimento entre os discípulos. Jesus percebeu e ouviu o comentário deles. Talvez os discípulos não imaginavam
que Jesus estava percebendo tudo aquilo, observando tudo aquilo, mas Jesus estava atento. Jesus estava atento a tudo que se passava. Então, quando Jesus chegou com eles na cidade de Cafarnaum, Jesus então interrogou para eles: o que vocês estavam comentando durante o momento que nós vínhamos caminhando pela Galileia, na direção da cidade de Cafarnaum? O que vocês estavam comentando? Vocês estavam discutindo. Vocês estava havendo um desentendimento entre vocês. Uma discussão. E a Bíblia diz que eles se calaram. Eles se calaram. Mas Jesus percebeu. O Senhor Jesus percebeu que os seus discípulos estavam com um pensamento muito altivo. A preocupação do discípulo de Jesus, daqueles 12, era aquele pensamento: qual será o maior de nós? Quem será o maior dentre nós nos céus? O pensamento do discípulo estava em grandeza. Quem seria o mais privilegiado? Quem seria o mais importante? Quem estaria numa posição mais alta dentre os 12? A preocupação deles era a exaltação. Era a ambição. O pensamento deles estava muito altivo. E o Senhor Jesus, ao chegar em Cafarnaum, disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o derradeiro de todos e servo de todos. Disse o Senhor Jesus. Se alguém quer ser o primeiro, quer ser o maior, quer ser o mais importante, quer ser o mais privilegiado, seja servo de todos. E em Mateus, está escrito no livro de Mateus, que aquele que não se converter, não se tornar como meninos, de modo algum entrará no reino dos céus. Aquele que não se tornar humilde como este menino, disse Jesus, aquele que se tornar humilde como este menino, disse Jesus, esse é o maior no reino dos céus. Ora, Jesus está chamando a atenção aqui dos discípulos. Jesus está exortando os discípulos que o reino de Deus não aceita exaltação. O reino de Deus não aceita ostentação e nem grandeza. O reino de Deus é para aqueles que são humildes. Aqueles que são humildes. O reino de Deus é para aqueles que se convertem e se tornam como meninos, na malícia. O Senhor Jesus, ao dar os seus ensinamentos para os seus discípulos, ele tomou uma criança em seus braços. E no meio dos discípulos, ele disse: qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não somente a mim, mas também meu Pai que me enviou. Então Jesus está chamando a atenção aqui dos discípulos, que eles têm que se tornar como um menino, como uma criança. Nós, quando olhamos para uma criança, nós vemos que toda criança, ela é humilde, ela é simples, ela é inofensiva, ela tem a mente cheia de ternura. Toda criança tem um coração cheio de bondade, ela não guarda ódio, não guarda o rancor, não guarda mágoa, ela não engana, não é fraudulenta, não pratica corrupção,
não tem maldade. Daí o Senhor Jesus dizer, aquele que não se tornar como criança, não entrará no reino dos céus. Porque o reino dos céus não é um lugar para aqueles que querem viver na ostentação. O reino dos céus não é para aqueles que querem viver na exaltação, para aqueles que querem ser grandes, para aqueles que vivem praticando atos e obras que desagradam aos olhos do Senhor nosso Deus. O reino dos céus é para aqueles que são simples, para aqueles que são humildes, e não para os exaltados. O Senhor Jesus é rei. E em seus dias, quando esteve em Jerusalém, agiu como rei, e agiu como Senhor, e agiu também como Salvador, e agiu também como servo. Jesus veio para servir. Daí Jesus dizer, o maior do reino dos céus é aquele que se torna um servo. Aquele que se torna um servo. Mas aquele que quer ser o grande, que ama a grandeza, que ama a ostentação, a exaltação, no céu não tem lugar para estes. Mas nos céus tem lugar para aqueles que se convertem. Aqueles que se convertem. Aquele que deixa a maldade do seu coração. Aquele que deixa todos os males que eles praticam. Aqueles que querem se tornar como criança. Como criança na malícia. Como criança. Coração bondoso. Coração maravilhoso. Uma criança não faz mal a ninguém. E o discípulo de Jesus não pode fazer o mal ao próximo. O discípulo de Jesus, ele deve amar o próximo e não fazer o mal ao próximo. Então, se o discípulo de Jesus se tornar como criança, se converter, se tornar humilde, este é o maior no reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus que está nos céus. Então, nesta mensagem, se pergunta qual o maior no reino dos céus? São os exaltados? São aqueles que andam alimentando a grandeza? São aqueles que querem ser importantes? Não, o reino dos céus é para aqueles que são humildes, são simples, para aqueles que se convertem, para aqueles que querem andar nos caminhos do Senhor. Se olharmos para uma criança, nós adultos aprendemos muito com uma criança, porque a criança é cheia de humildade, ela é inofensiva, temente cheia de ternura, de bondade, ela não guarda ódio, é uma pureza. E nós, como discípulos de Jesus, adultos, amadurecidos, conscientes da nossa salvação, nós sempre devemos nos tornar como criança. Devemos descer os degraus, lá da exaltação, e chegarmos ao degrau da humildade e da simplicidade. Porque é na simplicidade que alcançamos do Senhor nosso Deus muitas bênçãos. É através da humildade que podemos alcançar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo muitas bênçãos do Senhor. Jesus foi humilde. Veja que o Senhor Jesus, quando entrou na cidade de Jerusalém, aquela entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém, ele entrou montado num jumentinho. Aí representa a sua humildade, a sua simplicidade. E o discípulo de Jesus precisa ter Jesus como modelo. Ter Jesus como modelo. Ser humilde e ser simples. O Senhor Jesus, ao tomar aquela criança em seus braços, ele deu um grande ensinamento ali para os discípulos. Está escrito na Sagrada Escritura, lá no livro de São Lucas: deixai vir a mim as criancinhas, deixai vir a mim as criancinhas,
E não as impeçais, porque as tais são do reino dos céus. Deixai vir a mim as criancinhas, deixai vir a mim os meninos, porque os tais, ou as tais, as criancinhas, as tais são do reino dos céus. E nós não podemos colocar nenhum obstáculo quando uma criança quer se aproximar de Jesus. Louvado seja o Senhor nosso Deus para sempre. Então, meus amigos e meus irmãos em Cristo, qual será o maior no reino dos céus? Qual o maior no reino dos céus? Para ser o maior no reino dos céus, segundo as palavras de Jesus, primeiro, precisa se converter. Segundo, tem que se tornar como uma criança. Terceiro, tem que se tornar humilde. Ele precisa se despir de toda exaltação. Ele precisa se despir de toda obra maligna para poder entrar no reino dos céus. Meu amigo e meus irmãos em Cristo, eu te oriento nessa caminhada de vida espiritual que abandone a ostentação. Reprove a ostentação. Reprove a arrogância. Reprove a ambição. Reprove o querer ser o mais importante do que todos. Meu prezado amigo e meus irmãos em Cristo, seja humilde. Vamos ser humilde. Vamos ser humilde. Vamos andar pelo caminho da humildade e da simplicidade. Vamos nos tornar como criança. Como criança. Como disse o Senhor Jesus, deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, porque as tais são no reino dos céus. Ah, se todos nós que somos adultos nos tornássemos como criança, o mundo seria diferente. Seria diferente. Se nós pudéssemos transformar os nossos corações no coração de uma criança, o mundo seria diferente. Não haveria a violência, a maldade, a prostituição, a idolatria. Não haveria as maldades que existem neste mundo. E o Senhor Jesus disse, aquele que não se converter, não se tornar como criança, não se tornar humilde, não entrará no reino dos céus. Então, meu amigo e meus irmãos em Cristo, vamos praticar a humildade e a simplicidade. Se aproximar do nosso Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo, com a consciência que, sendo humilde, sendo simples, se convertendo os nossos corações, havendo uma mudança de vida em nós para melhor, nós podemos alcançar de Deus o perdão, a salvação, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui eu encerro a mensagem com uma oração. Senhor meu Deus, eu agradeço ao Senhor por esta oportunidade. Anunciei a palavra do Senhor. Nosso Deus, ilumine os corações dos meus ouvintes. Ilumina o meu coração também. Para que todos nós, Senhor, sendo iluminados pelo Teu Santo Espírito, possa haver conversão em nossas vidas. Pela iluminação do Espírito Santo do Senhor, possa haver conversão em nossas vidas. E nos tornemos humildes, simples. Nos tornemos como criança, na expressão de Jesus, para podermos alcançar do Senhor nosso Deus o perdão, a salvação e a esperança de vida eterna. Senhor nosso Deus, abençoe a todos nós, todos aqueles que estão ouvindo a palavra do Senhor. E eu te peço, meu Senhor, meu Deus, e agradeço em nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.